Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Capítulo 6. No feriado do Memorial Day, Barry Cox jantou com os pais. À mesa, conversavam sobre o verão que estava chegando. Sua mãe queria que ele passasse a temporada em casa com a família. Então, em agosto, disse ela, pensei que poderíamos fazer uma pequena viagem à costa leste, só nós dois. Sei que você adora dirigir o Lexus, e já tem uns bons 4 anos que não visitamos a tia Ruth e o tio Harry. Se o seu pai conseguir uma semana de férias, talvez você possa pegar um avião e nos encontrar lá. Podíamos até passar uns dias em Nova York e assistir a uns musicais. Não sei, mãe, Barry falou. Eu meio que tenho outras coisas em mente para o verão. É mesmo? A senhora Cox pareceu surpresa. Pelo amor de Deus, o quê? Cursos de verão? Perguntou o pai. Um emprego? O Sr. Cox era um homem quieto, alguns anos mais velho do que a esposa. Tinha o cabelo grisalho, e Barry não se lembrava de já tê-lo visto de outra cor. Trabalhava como engenheiro elétrico no Sandia National Laboratories, e sua mente e seus olhos frequentemente pareciam focalizar um ponto um pouco além do alcance das demais pessoas. Lou Wheeler e outro dos rapazes vão para a Europa, disse Barry. Vão passar o verão lá, viajando, dormindo em albergues, vocês sabem, um pacote completo. Eles me chamaram para ir junto. Parece que serão 3 meses bem caros, o Sr. Cox comentou secamente. Na verdade, não. Universitários têm algum tipo de desconto na passagem e os albergues saem quase de graça. A comida não é mais cara do que aqui. Não me parece um bom jeito de conhecer a Europa. A Sra. Cox depositou o garfo de salada ao lado do prato. Eu tinha pensado em te dar uma viagem à Europa como presente de formatura, uma viagem bem especial em que nos hospedaríamos em bons hotéis, comeríamos em restaurantes famosos, esses sobre os quais a gente sempre lê, e iríamos a concertos, enfim, tudo. Era para ser uma surpresa. Isso seria só daqui a 3 anos, disse Barry. Eles passam bem rápido, querido, voando. Nem parece possível que você já tenha terminado o 1º ano da faculdade. A mãe sorriu afetuosamente para ele. Você precisa de um verão para descansar e redescobrir a sua família. Você anda tão envolvido nos estudos que mal nos vemos. Era a mesma lenga-lenga que ele já ouvira 1 milhão de vezes. Seus dentes estavam cerrados e os dedos dos pés abriam buracos nos sapatos quando finalmente voltou à casa da fraternidade. Ao entrar em seu quarto, Barry deparou-se com um jogo de cartas em andamento. Uma mesa havia sido trazida da sala de estar e 4 sujeitos se encontravam sentados em volta dela. Lou Wheeler, seu companheiro de quarto, parou brevemente de distribuir as cartas para cumprimentá-lo. Ei, Cox, por onde você andou? A sua futura estrela está atrás de você. Ah, é? Barry fechou a porta e se sentou na beirada da cama. Fui fazer a visita obrigatória aos meus velhos para tentar convencê-los a me darem alguma verba para o verão. E meu celular morreu. O garoto à direita de Lou ergueu os olhos, surpreso. Achei que seu pai fosse cheio da grana. E mas é minha mãe quem libera o dinheiro. Foi um pesadelo dirigir pelo campus. Está rolando um show pirotécnico no estádio. Está tudo engarrafado. Uns alunos vão fazer uma manifestação contra o Memorial Day, faixas pretas, fogos e tal. Quem precisa de um dia para honrar a guerra? Lou começou a arrumar as cartas que recebera. Você não vai ligar para Ellen? Ela parecia estar louca para encontrá-lo, se é que você me entende. Ligo de manhã, Barry falou. Lou deu um assobio. Você tá maluco, cara? Ele fez um gesto para a cômoda. Olhem aquela foto. Vocês conseguem imaginar dispensar uma gostosa dessas? Houve gargalhadas e algumas observações grosseiras, mas amigáveis, dos outros jogadores. A foto de Ellen tornou-se objeto de estudo geral. Se você cansar dela, disse um rapaz, é só me passar o telefone. Talvez eu faça isso mesmo. Ele próprio continuou estudando a foto depois que os demais voltaram ao jogo. Era uma foto tirada no penúltimo ano da escola, aquela que Ellen havia mandado para o canal de TV, melhorada com o Photoshop. O cabelo estava um pouco dourado demais e a cor dos olhos não era bem aquela. No canto inferior direito, Ellen escrevera em sua caligrafia redonda e infantil, com todo amor, Eller. O retrato significara algo quando ela o dera a Barry, mas agora era só mais um item na cômoda. Ele raramente o olhava, porém tinha de admitir que dava uma ótima peça de exibição.
A própria Ellen era uma boa peça de exibição, e essa era uma das razões pelas quais ele não a tinha largado. Nunca pensara que o relacionamento fosse continuar depois da escola. Na verdade, no começo, nem mesmo havia imaginado que aquilo chegaria a ser um relacionamento. Estava dirigindo da escola para casa e a vira andando na calçada, rebolando o quadril como sempre fazia. Era peituda. Notara isso mesmo com ela de costas. Quando parara ao seu lado, vira que era ainda melhor de frente. Aquele primeiro encontro tinha surgido no calor do momento. Ela era uma gata, estava disponível, e ele não tinha outros planos para a noite. Então, a sua mãe se intrometera. Uma garota com aquele corpo, dissera, deveria ao menos usar sutiã, e aquela cor de cabelo não pode ser natural. Ninguém tem o cabelo tão dourado. Barry, querido, com tantas boas meninas por aí, como a Anne Stanton ou a filha dos Weber, você realmente quer gastar seu tempo e seu dinheiro com alguém assim? Esse comentário, é claro, selara o negócio. Sim, Barry falara, eu gosto dela. Até aquele momento, ele não tinha realmente pensado no assunto. Ela sabe das coisas, acrescentara, o que fizera a cabeça de sua mãe girar. Com isso, Barry estava publicamente comprometido. Ellen Rivers era sua namorada. Sua intenção era dar um fim àquela história antes de começar a faculdade. A princípio, esperava que isso acontecesse naturalmente quando ele fosse frequentar uma universidade em outro estado, o que não dera certo. Nenhuma universidade tentadora lhe oferecera uma bolsa para jogar futebol, e sua mãe decidira que ele deveria frequentar a universidade local. Assim você vai estar por perto, ela lhe dissera. Pode até morar aqui em casa se quiser. Caso entre numa fraternidade, pode ao menos nos visitar nos fins de semana. Então ele planejara romper com Ellen no fim do verão. No entanto, duas coisas aconteceram. Primeiro, aquele maldito acidente. Ellen o defendera com unhas e dentes. Barry não tinha certeza se Ray e Julie teriam concordado com o pacto se Ellen não tivesse insistido. Ele devia a ela algo por isso e sabia, então decidira adiar um pouco o rompimento. Aí, do nada, surgira a história da futura estrela. Ele tinha de admitir que aquilo impressionara. Toda a publicidade e todo o glamour de ter uma namorada que estava na TV e era conhecida por todo mundo da cidade. Era bom ser vista ao lado da futura estrela do Canal 5. As pessoas sempre apontavam para ela na rua e perguntavam se era mesmo a Ellen Rivers. Mas já bastava. A coisa toda estava ficando pegajosa demais. Uma garota bonita daquele jeito não deveria ser tão insegura. Porém, Ellen parecia uma exceção. Estava sempre pedindo confete. Barry, você gosta dessa roupa? Você acha que meu cabelo fica bom desse jeito? Você acha que eu engordei desde o último verão? E para piorar, Ellen começara a falar em casamento. Casamento! E ali estava ele, com 19 anos recém-completados, sem ainda ter feito nada, nem conhecido lugar nenhum. Sem chance, Eller, ele dissera. Ainda tenho 3 anos de faculdade pela frente antes de poder sequer pensar nisso. Isso não importa, ela insistira. Muita gente se casa ainda na faculdade. Eu não me importaria de trabalhar. Na verdade, iria até gostar. Que absurdo, mulher minha não trabalha. Fora a primeira resposta em que ele conseguira pensar, e mesmo a seus próprios ouvidos a afirmação soara ridícula. Todas as mulheres casadas trabalhavam, ao menos até terem filhos. Será que Ellen queria filhos? Sim, provavelmente sim. Um bebê berrando e vomitando o quanto antes. Estremecendo, ele se censurara por sua falta de coragem. Simplesmente deveria ter dito, tenho muito para viver antes de me prender a alguém, e quando fizer isso, não será a você. Às vezes, Ellen o lembrava a sua mãe, o que era uma loucura, porque no mundo inteiro não havia 2 pessoas mais diferentes. Mesmo assim, quando estava com elas, tinha a mesma sensação de sufocamento. Ray Bronson havia ido embora por 1 ano, desistira da faculdade e vagara pelo litoral da Califórnia sem manter contato com quase ninguém. Nos últimos meses, houvera momentos em que o simples fato de pensar em Ray enchia Barry de inveja. Só a ideia de estar longe do domínio dos pais, sem pressão. Mas aí, a parte racional de sua mente se manifestava. Isso soava romântico, claro, mas quem realmente queria pular de um empreguinho ridículo a outro, servindo mesas, lavando carros ou trabalhando num barco pesqueiro, apenas para ter o que comer e um lugar para dormir? Era preciso aceitar os fatos. Se queria que seus pais pagassem as contas, Barry tinha de viver do jeito que eles impunham. Já a situação com Ellen era diferente. Ele não era obrigado a suportá-la.
Fora bom por um tempo, mas quando algo bom se torna um porre, é hora de acabar. O telefone do corredor estava tocando. Depois de tocar algumas vezes, parou. Bateram na porta. O Cox está aí? Alguém chamou. Telefone. Mais uma garota, provavelmente, disse Lu com inveja mal disfarçada na voz. Cara, o que você tem? Vende a fórmula para mim. Charme. Nada além de charme. Barry se levantou da cama. Ao passar pela cômoda, pegou o retrato e o virou de cabeça para baixo. No dia seguinte, iria se livrar dele e recomeçar do zero. Enquanto isso, resolveria a parte difícil. E por telefone era melhor do que cara a cara. Como dissera a ela que ligaria e não havia ligado, Ellen começaria a conversa em vantagem. Ele podia reagir a isso, se zangar por ela não estar sendo sensata quando sabia que estava afundado nos estudos. Não seria um jeito ruim de lidar com aquilo. 2 de seus colegas da fraternidade se aproximaram pelo corredor no momento em que Barry alcançou o telefone da casa. Não demora, Cox, um deles falou com um bom humor. Preciso combinar um encontro que promete. Não vou demorar, respondeu Barry. Isso eu garanto, mas pode haver uma explosão. O fone pendia na extremidade do fio. Ele o fisgou e o encostou no ouvido. Cox falando. Poucos instantes depois, colocou o fone de volta no gancho e se virou para os rapazes ao seu lado. É todo seu. Cara, o primeiro dos rapazes falou com um misto de admiração e surpresa. Se eu falasse desse jeito com a minha namorada, ela me daria um tiro. Ele pegou o telefone e começou a discar. Barry percorreu o corredor, saiu pela porta lateral e se dirigiu ao estacionamento. O céu a oeste, sobre o estádio, estava iluminado por pequenas estrelas vermelhas. Elas voaram para longe umas das outras e desbotaram até desaparecerem como gotas d'água numa chapa quente. Os gritos abafados da multidão que assistia ao show pirotécnico se fizeram ouvir. Barry seguiu até o fim da calçada, atravessou a rua e entrou no campo de atletismo. Na outra extremidade, erguiam-se as arquibancadas, uma massa negra contra o céu. A silhueta delas foi bruscamente recortada quando mais um foguete subiu, e a plateia explodiu em urros de aprovação. Barry parou e tentou acostumar os olhos às súbitas mudanças entre luz e trevas. Então, uma lanterna subitamente se acendeu à sua frente, o feixe direcionado exatamente para o seu rosto. Ei, qual é? Ele ergueu as mãos para proteger os olhos. O barulho dos fogos de artifício foi suficientemente alto para que Barry não se desse conta de que o som a seguir era o de um disparo, mas então ele sentiu a bala rasgar sua barriga e chegar à sua coluna. Fim do capítulo 6.